Estamos começando a nossa primeira semana do PET, volume 2, segundo ano. Essa unidade do PET está trazendo para vocês as mutações do mundo natural, do mundo rural, perdão. Falando aí um pouquinho sobre a agricultura, né? As mudanças, os tipos de agricultura, os sistemas agrícolas, etc. Então a gente tem aí uma revisãozinha rápida, né? O que é agricultura? Agricultura é a arte de cultivar a terra, né? Um conjunto de técnicas que a gente usa aí para cultivar a terra. A gente pode falar um pouco mais amplo na agropecuária, né? Que é um conjunto de técnicas agrícolas e do cultivo da terra, né? E da pecuária, da criação de animais para diversos usos, né? Então a gente tem aí que a agricultura aí surgiu há mais de 10 mil anos. Ela foi fundamental para as civilizações humanas, né? Que ela marca a fixação do homem na terra. A partir do momento que ele domina a agricultura, o homem ele não precisa mais se deslocar ao longo dos territórios em busca dos seus alimentos, né? Ele pode se fixar e se tornar sedentário, não sendo mais nômade. Ele se fixa, ele constrói a sua morada em um determinado lugar. E aí começam a surgir as primeiras cidades, né? Com o excedente da produção agrícola, começam a ocorrer trocas comerciais, e aí aumentar-se o número de cidades, o tamanho das cidades, né? Então, a agricultura é fundamental na história humana. Ela vai se modernizando, né? As técnicas, à medida que o domínio do homem sobre as inovações técnicas, sobre as ferramentas, ele vai se desenvolvendo com o passar do desenvolvimento do homem, vão surgindo máquinas, ferramentas que vão modificar e modernizar os sistemas agrícolas, né? Aí formas de uso da terra diferenciadas, implantação de defensivos agrícolas, de adubação, do controle de pragas, corrigir o solo, né? Preparar o solo, tornar o solo mais adequado para certos cultivos, corrigir deficiências nutricionais que o solo venha a ter, entre outras questões, né? Substituição da tração animal, que foi muito utilizada, né, na agricultura tradicional pela tração mecânica. Então, tudo isso, né, à medida que as civilizações humanas se desenvolvem, a agricultura vai se modernizando junto, que novas técnicas vão surgindo, né? E aí a gente tem dois tipos principais de agricultura: agricultura intensiva e agricultura extensiva. A agricultura extensiva, ela é mais, como se fosse mais tradicional, né? É uma agricultura assim como a pecuária, de menor produtividade, né? Onde ela é realizada geralmente em propriedades de menor porte, né? Em minifúndios, onde você tem o uso de técnicas mais rudimentares, né? Não são sistemas tão modernizados, tão tecnológicos, com uma mão de obra não qualificada, né? E uma produção mais voltada ou para o mercado interno ou só para a subsistência. Então essa é a agricultura extensiva, de áreas grandes, né? Onde você deixa, por exemplo, na pecuária, você deixa o boi em grandes pastagens, sem muito maquinário, faz o abate de uma forma mais tradicional, etc., até a venda final, né? A agricultura, né, muitas vezes também vai utilizar grandes propriedades, sem um grande sistema de rotação, com o plantio, a colheita, todos realizados principalmente por trabalho manual, né? Na agricultura intensiva, isso se modifica, né? São sistemas de alta produtividade, realizados em grandes latifúndios, com rotação de cultura, uso de defensivos agrícolas, defensivos químicos, fertilizantes, pesticidas, né? Usando mão de obra qualificada. Por quê? Porque é uma mão de obra necessária para entender as necessidades daquela cultura, daquele cultivo, para operar
o maquinário e as inovações tecnológicas que são utilizadas naquele tipo de agricultura e pecuária, né? São sistemas, muitas vezes, que utilizam o maquinário do início ao fim do processo, desde a semeadura de plantas, do plantio, até a colheita e a venda. Muitas vezes o produto nem é tocado por um ser humano, ele é todo manipulado por maquinário, por máquinas agrícolas, né, por sistemas agroindustriais. Eles são verdadeiros sistemas agroindustriais. É a indústria implantada nos sistemas agrícolas, nas fazendas, né? Então, são muitas vezes também produção voltada para exportação, né? São commodities, produtos agrícolas, né, negociados na bolsa com alto valor agregado, com preço fixo e tabelado em bolsa de valores, né, que são comercializados aí mundo afora. Então, muitas vezes esses produtos da agricultura intensiva, eles são voltados para exportação. No caso do Brasil, a soja, grande parte do nosso milho, né, todos aí voltados para exportação, para o mercado externo. Na número 1, qual a importância, então, da agropecuária para a humanidade? E quais as suas consequências espaciais, ou seja, a sua interferência na ocupação e organização do espaço? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Como a agricultura foi fundamental, surgindo lá no Neolítico, há 10 mil anos atrás, ela foi, então, fundamental para a fixação, para a sedentarização do homem, para a fixação do homem em um ponto do território, desenvolvimento das cidades, né? Então, as civilizações se desenvolveram em torno da agricultura e pela agricultura. À medida que a produção agrícola aumenta e as técnicas se desenvolvem, a população também vai aumentando e as inovações agrícolas elas vão permitindo, possibilitando esse aumento populacional, né, e ocorrendo em virtude também desse aumento populacional. Então, há uma grande correlação da agricultura e da história humana. A produção agrícola nos últimos anos, né, ela sofreu grandes avanços tecnológicos, demográficos, né? A agricultura ela ocupa grandes porções de terra, consome muitos recursos naturais, água, solo, né? Dependendo do modelo de agricultura, de agrossistema que é instalado, a agricultura pode ser muito predatória do meio ambiente, ela pode gerar uma série de impactos nocivos ao meio ambiente, seja pelo uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, seja pelo desmatamento de novas áreas para a agricultura, né? Seja pela não reutilização de áreas, não utilização de técnicas de melhorar áreas que já estão em uso, né? Ao invés de abrir novas áreas para a agricultura. Então, a possibilidade de impacto e transformação da ocupação do espaço, da organização do espaço pela agricultura é muito grande, né? Ela tem grandes impactos e eles vão depender do modelo de agricultura que vai ser utilizado, né? Uma agricultura predatória, uma agricultura mais tradicional, uma agricultura sustentável, né? Que leva em consideração a renovação dos sistemas naturais. Então, tudo isso vai depender muito dos sistemas agrícolas que vão ser adotados em cada região. Leia a manchete. Agropecuária e agricultura intensivas aumentam riscos para a saúde humana. Então, a agricultura e pecuária intensiva são aqueles sistemas lá que eu disse como se fossem agroindustriais, com muitas inovações tecnológicas, mão de obra qualificada e etc., né? Muitas vezes, onde os animais, eles ficam em pequenas, os animais ou as plantas são cultivadas em pequenas áreas para obter maior produtividade, né? Se eu obtenho 100 pés de alface em 10 metros quadrados de canteiro, eu tenho a produção, então eu tenho 100 pés de alface por 10 metros quadrados de canteiro. Se eu passo nos mesmos 10 metros quadrados de canteiro conseguir produzir 150 alfaces, eu aumentei a produtividade, a produção e a produtividade da minha área, né? A produção de alfaces aumentou e a produtividade também, porque na mesma área eu consegui
cultivar mais alfaces. Só que essa lógica muitas vezes também é aplicada para os animais. Se eu consigo criar 150 frangos onde eu criava 100, isso vai melhorar. Eu não vou precisar de tantos galpões para conseguir produzir mais frangos, né? Quando eu coloco vários frangos numa área pequena, em contato uns com os outros, eu estou sujeito a ter mais doenças, a ter mais problemas na saúde daqueles animais, além das várias doenças que já existem no ambiente. Então, muitas vezes, o que é feito? É utilizado muito remédio, muito antibiótico para tratar animais doentes ou simplesmente como prevenção para que os animais não adoeçam, para a criação de frangos, para a suinocultura, entre outras criações animais, né? Então a manchete fala aí pra gente: o abuso de antibióticos na agropecuária e o grande número de animais e pouca diversidade genética devido a técnicas intensivas aumenta o risco de patogênicos se tornarem um grande problema de saúde pública, dizem investigadores. A gente já está aí sofrendo com a ameaça de a gente sempre, né, tem problemas de gripe aviária, gripe suína, etc. Tudo relacionado a esses problemas, né? A gente tem agora passando por todo esse problema do coronavírus, que passou de animais selvagens provavelmente para o ser humano, mostrando aí o grande potencial de migração de patógenos de animais para seres humanos. Então, esses sistemas homogêneos e problemáticos, né, que eu mostro aqui na próxima figura, ele é muito preocupante, muito problemático, né? A pergunta é: você concorda com essa notícia? E aí pede para você citar um argumento que valide a sua opinião, né? Uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui um exemplo. A ONU lançou através de pesquisas e fez um alerta que o uso excessivo de antibióticos na agropecuária ameaça a saúde e a segurança alimentar, né? Eles o quê? Como você usa indiscriminadamente antibióticos na criação desses animais, quando surge uma doença, eles já estão resistentes ao antibiótico, né? Porque eles já tomam antibiótico como se fosse parte das refeições normais desses animais, né? Então, antibióticos também que são muitas vezes dados para aumentar o volume, o peso corporal, hormônios que são aplicados nesses animais para aumentar o peso corporal, para que eles cresçam muito rápido. Todos esses usos de drogas de forma indevida, eles vão tornando, né, esses animais muito tolerantes a medicamento e resistentes aos remédios que você teria que utilizar em casos de surtos de doenças, né? Então isso é muito preocupante. A FAO relata aqui, ó, que 7 a cada 10 doenças humanas recém-descobertas são de origem animal. Então, para a gente pensar aí nesses riscos que a gente está colocando, né? Vamos pensar nessa tragédia que a gente está vivenciando nesse momento e se a gente vem a ter outros problemas oriundos de frangos, de suínos, de bovinos e etc., né? De animais que são do nosso consumo. Então é muito preocupante essas práticas, né? E a gente tem que estar atentos a isso e cobrando aí que essas práticas sejam evitadas para que a gente não venha a ter surtos e epidemias tão problemáticas no futuro. Até para a nossa saúde, né? Imagina animais aí estão lotados de antibióticos, de hormônios, e a gente está consumindo esses animais. Nós, então, também estamos ficando submetidos a esses antibióticos, né? Então, nós também vamos nos tornando imunes ao que a gente tem de antibiótico atualmente para usar contra doenças que possam vir a surgir. Então, esse é um grande problema. A letra B pergunta: quais os motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil e no mundo? A sua efetividade, né? Como todos os produtos, eles buscam melhor custo-benefício. Então, a produção agrícola, ela busca o tempo todo reduzir os custos de produção. Então, é aumentar a produtividade, produzir mais na mesma área, produzir mais com menor custo, produzir de forma cada vez mais eficiente para aumentar a minha produção e, consequentemente, meus lucros, né? Então,
Então, para atingir esse objetivo, eles fazem uso de vários insumos, máquinas, implementos e tecnologias que foram desenvolvidas especificamente para os cultivos e para as criações animais, principalmente nos países desenvolvidos, de forma a conseguir esse objetivo de um melhor custo-benefício. Então a gente tem aí, como eu tinha falado, muitas vezes todo o processo produtivo sendo industrial, desde a preparação do solo, plantio e a colheita, todo um sistema agroindustrial, buscando então maior efetividade produtiva e melhor custo-benefício. Esse é um caminho dos países desenvolvidos, que os países em desenvolvimento também já implantaram, principalmente para as agriculturas, para os cultivos de exportação, e que tem que ser também, e que muitas vezes é adotado como modelo padrão de agricultura, mas que não é o caso. Não necessariamente esse é o único caminho agrícola a ser tomado. Esse não é o único caminho possível. E muitas vezes a gente tem visto todos os problemas, já que esse caminho de agricultura intensiva, extremamente mecanizada, quase todos os impactos ambientais e sociais que esses sistemas têm causado. Então, eles não são o único caminho, eles não são um caminho de progresso e desenvolvimento. Eles são um caminho que foi utilizado, mas ele apresenta diversos problemas e a gente precisa, a agricultura com essa importância que ela tem, esse papel central na economia mundial, na segurança alimentar mundial, esse impacto que ela pode ter nos sistemas naturais, no meio ambiente, é muito importante pensar uma agricultura que não destrua o planeta, mas uma agricultura que nos alimente, mas que não venha destruir o planeta, que ela seja produtiva e eficiente, mas que essa produtividade e essa eficiência não tornem ineficientes os nossos sistemas ambientais. Nessa próxima questão, para responder a 3 e 4, a gente vai observar esse mapa dos ciclos econômicos brasileiros. Essa pergunta está meio descontextualizada, na minha opinião, mas enfim. A gente tem aí o mapa dos ciclos econômicos, demonstrando aí cada momento do período colonial, até mais ou menos por volta do século XIX, como que ocorreu, como foram os cultivos, os sistemas, o uso e a exploração do território brasileiro. Então a gente tinha aqui no Nordeste, massivamente, exploração, extrativismo, a exploração de madeira, das drogas dos sertões, de recursos minerais, borracha e etc., castanha, etc. Então tudo isso que acontecia aqui nesse eixo, mas jamais para o final do século, não no primeiro momento, do período colonial, já só posteriormente, quando se avançou para o sertão brasileiro. Então a gente começa aqui no Nordeste com a cana-de-açúcar, isso se expande para os cultivos de algodão, bem localizado aqui, depois essa expansão para o eixo Sudeste, em busca da extração mineral. Aí a gente tem também o cultivo de tabaco como importante cultivo agrícola. Então a gente tem a cana-de-açúcar, o tabaco, o café na região Sudeste. A pecuária no Brasil praticamente de subsistência, uma pecuária que era no entorno dos grandes centros urbanos e que à medida que esses centros de ocupação, eles ou se tornavam massivamente agrícolas, com plantações muito grandes latifúndios, ou regiões mais industriais, o gado precisava migrar para regiões, para outras regiões, Essas migrações com os tropeiros, os bandeirantes, eles foram promovendo aí a ocupação dos interiores do nosso país. Então, o interior do nosso país foi sendo ocupado, a pecuária foi avançando para o interior do país, A gente avança aqui também para essa exploração extrativista na região norte, até que a gente de fato ocupe todo o nosso território. Então, esses ciclos econômicos são importantes para entender a ocupação e a organização do território brasileiro relacionado a esses principais ciclos econômicos: agricultura, pecuária e extrativismo. Descreva a atividade pecuária no Brasil ao longo da sua história de formação territorial.
Então a gente tem aí no período colonial, pecuária e povoamento do sertão estiveram intimamente ligados, né? Como eu disse, a pecuária ocorreu próximo às áreas de povoação e à medida que os engenhos se tornavam grandes, os rebanhos precisavam ser realocados, buscar outros lugares de destino, né? Com isso, a pecuária foi avançando para o interior do país e a ocupação do interior do país também foi avançando. Fica o texto aí para vocês registrarem, né, no caderno de vocês. 4. Quais as principais atividades agrícolas do Sudeste brasileiro? Se a gente voltar lá no mapa, a gente vai ver que as principais atividades do Sudeste eram o café, a agricultura, aí o café para exportação, né? E a pecuária de subsistência, a pecuária para o mercado interno brasileiro, principalmente. Nesse momento, né, que retrata o mapa lá até o século XIX. Quais as técnicas agrícolas? Eu achei essa pergunta assim, um tanto quanto deslocada aqui no meio, tá, gente? Mas, enfim. Quais técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Elas ainda são utilizadas nos dias atuais? Explique. Então, as civilizações pré-colombianas utilizavam uma série de técnicas agrícolas, adubação orgânica, tanques, né, para irrigação, canais de irrigação, plataformas elevadas de plantio em lagos como o Lago Texuco, né, arado, tração animal, então várias técnicas agrícolas. Pouco dessas técnicas permanecem na agricultura em larga escala, na agricultura intensiva atualmente, né? No entanto, os pequenos produtores ainda se utilizam desses saberes tradicionais, principalmente os pequenos produtores de regiões muito acidentadas na Cordilheira dos Andes, né? Onde uma agricultura intensiva, uma pecuária intensiva não são muito viáveis, né? Então, esses pequenos produtores, eles ainda utilizam esses saberes, esses modelos de agricultura sustentável para os seus cultivos, para a sua pecuária, para as suas práticas agrícolas. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos que eu encontrei, né? Aqui os astecas cultivavam no lago, criando essas plataformas, escolhiam lama do próprio lago, criavam todos esses canteiros e aí cultivavam aqui. Ainda a gente tem algumas regiões, né, cultivadas dessa forma. No Lago Texuco, chamavam sistemas de chinampas, né? Então, é uma técnica agrícola interessante, né? Desses povos que viviam aí nas proximidades desses lagos. Eles tiravam toda a lama do lago, ela era fértil, e aí eles conseguiam, então, cultivar. Também tem técnicas de cultivo sendo utilizadas lá na Amazônia boliviana. Por quê? Áreas muito sujeitas a alagamento no período das cheias dos rios. Então, eles cultivam aí de uma forma a que essas cheias, né, em sistemas de camelons, que chama, né, protegendo as plantações das enchentes, criando aí terrenos mais elevados ou protegidos dessas cheias, né? Então, algumas dessas técnicas ainda permanecem, né, principalmente para os pequenos produtores. Então, com isso a gente termina a nossa primeira semana do PET. Até a próxima semana. Fiquem bem.